Boa, boa, muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. De bom não tem nada, né? Palmeiras foi eliminado nas quartas de final contra o Chelsea. Foi um jogo que a gente tem algumas coisas aqui para conversar. Acho que tiveram algumas nuances no jogo, alguns lances e alguns momentos que o Palmeiras conseguiu se encontrar, mas a verdade é que fez um primeiro tempo muito abaixo, né? O Palmeiras tentou uma marcação por encaixe, era muito nítido que o Giai no primeiro tempo estava no Enzo, o Bruno Fux estava no Dilep, né, no centroavante deles, e assim sucessivamente, né? O Palmeiras estava encaixado nessa marcação que realmente não funcionou no primeiro tempo. O Palmeiras estava com uma defesa muito fragilizada, né? 75% da defesa do Palmeiras da linha de 4, né, do Palmeiras, era reserva com o Mikael, com o Fux e também com o Vanderlan. Como eu falei, uma defesa muito exposta, uma defesa fragilizada e não somente a defesa, eu acho que o meio de campo também começou nesse primeiro tempo com muito espaço, o Palmeiras muito espaçado, o Chelsea chegava diversas vezes na área do Palmeiras e quando um time propõe muito jogo através do volume de jogo, fica muito difícil essa marcação ela ser erro zero, né? Eu já falei aqui para vocês que eu não concordo muito com essa lógica de erro zero numa partida de futebol. Acho que isso é utopia, isso é perfeição e para mim, perfeição, correr atrás da perfeição é inutilidade. E é claro que terão erros, só que existem erros e erros, né, gente? Então, é claro que quem erra menos tem uma probabilidade muito maior de sair vencedor numa partida, e foi o que aconteceu com o Palmeiras hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo às 2 horas da manhã, vai sair amanhã para vocês. Mas é um momento difícil, um momento complicado. Eu falei no começo do ano que o Palmeiras deveria fazer uma campanha honrosa nesse Mundial de Clubes. A gente sabia que o título seria muito difícil, até porque o chaveamento lá no começo, antes de começar, né, na verdade, o Mundial, teriam times desse primeiro escalão, de primeiro calibre da Europa, né? Então, a competição foi alimentando a nossa expectativa, alimentando a expectativa do torcedor, né? Porque começou com um chaveamento, na verdade, se formou um chaveamento mais acessível. O Palmeiras, numa semifinal agora, pegaria o Fluminense com chance de passar pelo Fluminense, claro, 50-50, até acho que o Fluminense, no momento, tá jogando melhor do que o Palmeiras, tem se encontrado mais num estilo de jogo, porque tem sido mais efetivo também, tem feito gols que tem decidido a classificação do Fluminense. Mas assim, fica uma frustração muito grande, fica um sentimento de tristeza, um sentimento ruim, é claro, isso é normal, somos seres humanos. E agora, é claro que começa o caça às bruxas, né? A gente sabe de tudo isso, a gente sabe que agora a narrativa de parte da torcida é fora Abel, o Everton não serve, a defesa é ruim, e tem que contratar, e blá, blá. A gente sabe de tudo isso, né? E esse é o preço da gente trabalhar com a exposição, a gente ter que lidar com esse tipo de opinião, e não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum você querer fora Abel, você querer fora o Everton, você querer mudanças no time, não é isso. O problema é, o que eu me incomodo é quando falta com respeito, mas quando é uma opinião contrária, uma opinião diferente, não tem problema algum. Eu acho até, eu defendo o debate saudável. Mas eu não penso assim, né? Vocês sabem como eu penso. Eu acho que tem ainda uma temporada toda pela frente. Palmeiras tem uma decisão na Copa do Brasil, num derby, tem a Libertadores, que nas oitavas de final é um adversário acessível, pode claramente passar, é favorito para passar e para as quartas de final de uma Libertadores. E a única opção, gente, é seguir em frente, né? Eu acho que é colocar a mão na consciência, né? Tanto o Abel Ferreira, a comissão, quanto os jogadores, entender e digerir no que foi feito de errado, né? Mas assim, o planejamento ele foi feito para esse ano, os reforços chegaram, se não vingou ainda, não é por isso que o planejamento não foi feito ou que não foi um bom planejamento.
o Vitor Roque chegou, todo mundo teve 100% de aceitação praticamente quando o Vitor Roque chegou. E até acho que ele fez um bom jogo, sim. Eu acho que ele se impôs fisicamente no jogo de hoje. Eu acho que ele deu muita movimentação no jogo, ele abriu espaços, abriu caminhos, criou atalhos, mas ele tem ficado muito longe da área, né, da pequena área. Ele não tem, eu acho que o time não tem jogado para ele, o time não tem potencializado as características individuais do Vitor Roque, né? E isso muitas vezes acaba neutralizando o jogador, né? Neutralizando as funções do jogador. Tem algo que no futebol que a gente precisa entender, né? Que função é diferente de posição, que é diferente de posicionamento. Eu já falei aqui, eu já explanei isso para vocês. Então, muitas vezes eu acho que ele tem uma função e um posicionamento que não ajudam as características individuais dele. E isso é o quê? Isso é comissão técnica, isso é Abel Ferreira, isso é Castanheira, isso é João Martins. Isso precisa ser olhado com mais atenção, isso precisa ser precisa colocar uma lupa diante disso, né? Por que que o principal centroavante não tem feito suas principais funções, né? Abrir espaços e gols, né? Caminhos e gols. Então, acho que isso precisa ser visto, precisa ser revisto. Acho que agora, mais do que falar, é tempo de refletir. Só que não é por isso que está tudo acabado, não é por isso que não é uma derrota seguida de uma eliminação, não é um fato consumado de que tudo está errado, que a temporada vai ser assim, que acabou, que foi um vexame. Desculpa, gente, eu não concordo com isso. Eu vi muita gente aí falando que foi vexame, que foi vergonhoso. Não acho, tá? Eu acho que foi bem honrosa a campanha do Palmeiras. Ah, foi o único brasileiro que não ganhou de um europeu. Então, isso daí também precisa ser visto. Por que que não ganhou de um europeu? Isso precisa ser refletido, mas também não é por isso que tá tudo errado. Não é por isso que precisa demitir todo mundo, tem que fazer outra reformulação no elenco. Não, não acho isso. Uma derrota seguida de uma eliminação é difícil, ainda mais no cenário que estava, né? Porque a gente achava que uma semifinal era palpável, era possível, né? Até disputar uma final, para isso teria que passar do Fluminense, que, reitero, tem jogado bem. Mas é complicado. Foi o que eu falei, o Palmeiras fez um primeiro tempo que ficou muito abaixo. Acho que o Palmeiras deu muitos espaços para o Chelsea. O Chelsea foi ganhando campo, foi ganhando terreno, foi se sentindo muito confortável no primeiro tempo. Teve uma falha individual que eu acho que, na verdade, foram de dois jogadores, do Richard Rios na hora do primeiro gol, do Cole Palmer, e também do Bruno Fux. O Dilep, ele faz uma movimentação, ele arrasta o Bruno Fux, que cai, né, nessa armadilha, e deixa o caminho livre para o Palmer bater e finalizar, né? E fez o gol. No segundo tempo, eu acho que o Palmeiras foi melhor, tiveram as substituições. O Palmeiras conseguiu se encontrar no jogo. O Paulinho deu uma força ofensiva muito pertinente, o próprio Maurício também, e o Estevão achou o gol, finalizou de direita, a bola acabou entrando, e no melhor momento ofensivo do time, a bola desvia no Giai e o Everton, eu acho que foi uma falha. Acho que ele saiu de uma forma muito adiantada, a bola foi fraca, a bola dava sim para defender, foi uma falha dele. E aí, faltando pouquíssimos minutos, né, para acabar o jogo, o Chelsea fez o gol do 2-1 e o jogo se arrastou, enfim, para essa derrota, né? Aí, faltando 1 minuto, o Vanderlan deu aquele passe lá de calcanhar, que assim, você perdendo o jogo, naquele clima, né? O Palmeiras precisando de um empate, ele deu um passe de calcanhar completamente desnecessário, né? Imaturo da parte dele também. Então, assim, eu acho que o Palmeiras precisa sim olhar para dentro. Acho que algumas lições desse Mundial, acho que precisam sim ser aprendidas, precisam sim ser digeridas. O Palmeiras precisa entender, enxergar o que deve ser feito e o que não deve ser feito, mas longe para mim de ter sido uma campanha vergonhosa, de ter sido um vexame. Claro que agora, na emoção, é difícil a gente refletir, entender de fato, né, o que realmente aconteceu. Mas eu acho que o Palmeiras poderia ter jogado de uma forma diferente no primeiro tempo, né? Acho que o Palmeiras pecou muito nessa marcação, principalmente na fase defensiva, e não conseguiu achar atalhos e caminhos para o gol.
né? De novo, não acho que tá tudo perdido, não acho que tá tudo errado, e sim, acho que alguns erros precisam ser revistos, acho que precisa colocar sim a mão na consciência, todos, e ver o que, que pode ser melhorado. Acho que o Palmeiras precisa sim contratar muito, porque o Estevão já fez seu último jogo, né? Não joga mais pelo Palmeiras, e o Paulinho tem essa questão física, né? Então são duas peças muito importantes que vão sim fazer falta nesse time do Palmeiras. Portanto, acho que o Palmeiras precisa sim voltar o olhar para o mercado e precisa sim fazer contratações e contratações que cheguem e que joguem, né? Não adianta ter aquela filosofia, voltar àquela filosofia mais engessada de apostas para lapidar o jogador, para maturar o jogador e aí sim começar a render. Acho que precisa de contratações como o Paulinho mesmo. Chega, joga, faz a diferença, tem sido decisivo. Uma pena mesmo que o Paulinho tenha essa questão física. Bom, eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários, é muito importante eu saber a opinião do meu público, o que o meu público acha, o que o meu público pensa. Se você caiu de paraquedas por aqui, é novo ou nova, não me conhecia e curtiu o canal, curtiu o conteúdo, então, duas ações que são muito importantes para quem produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube, é a sua inscrição e o seu like. Combinado, gente? Volto nos próximos dias e nunca se esqueçam, avante palestra, sempre.